A história de Malcolm X. Para começar, vamos entender um pouco mais sobre o contexto histórico. Afinal, contra o que Malcolm X lutava? Entre 1865 e 1968, os Estados Unidos conheceram um sistema de segregação instituído pelas leis de Jim Crow que tornaram a discriminação racial um fato onipresente. A segregação promovia a separação racial em espaços privados e instituições públicas, a exemplo de banheiros, bebedouros, salas de espera, piscinas públicas, restaurantes e hospitais. Ela impunha à população negra uma educação inferior à oferecida aos brancos. E, durante uma vigência, a maioria das profissões que não exigiam qualificação técnica era ocupada por afro-americanos. Havia também a proibição do casamento interracial e de que a população afro-americana habitasse bairros brancos. A violência foi uma marca no período que ficou conhecido pela prática de linchamentos. Além disso, o voto da população negra era obsticularizado por meio da imposição de taxas e de testes de alfabetização. Nas décadas de 1950 e 1960, forma-se o movimento dos direitos civis que conta com nomes como Rosa Parks, Martin Luther King e Ida B. Mills. É nesse período que Malcolm X surge com uma importante liderança negra. Malcolm X lutava contra tudo isso. Mas afinal, quem era Malcolm X? Em 19 de maio de 1925, nascia Malcolm Leiter, como quarto filho de Lois e Earl Leiter. O casal era atualmente na Associação Universal pelo Progresso dos Negros, instituição fundada por Marcus Garvey e conhecida por defender o movimento de volta para a África. Em razão de suas atividades políticas, a família seria vítima da perseguição de supremacistas brancos ameaçados pelo Ku Klux Klan. Os Leiters são forçados a mudar-se de cidade e, em 1929, sua casa é incendiada pela Legião Negra. Em 1931, o pastor batista Earl Leiter é golpeado na cabeça e deixado nos trilhos de um bonde para ser atropelado. O fato é dado como acidental. Contudo, Malcolm X atribui a morte do seu pai como um ataque racista no livro Autobiografia de Malcolm X, escrito a partir de entrevistas concebidas ao escritor Alex Haley. 8 anos depois, Lois Leiter é internado em um hospital psiquiátrico, onde permaneceu durante 26 anos. Malcolm e seus irmãos são dispersados em lares adotivos. Devido aos problemas de disciplina, Malcolm é levado para uma casa de detenção aos 13 anos. Neste período, ele obtém excelentes notas, sendo eleito como presidente de turma. No entanto, ele passa a enfrentar o preconceito da comunidade branca em que foi inserido, conforme conta em sua autobiografia. Certo dia, Malcolm fala para um professor que gostaria de tornar-se advogado, obtendo uma resposta de que deveria ser mais realista e considerar a carreira de carpinteiro. Esse ocorrido leva-o a abandonar sua aplicação aos estudos. Em 1941, Malcolm passa a residir com sua irmã Ella Collins em Boston. Nesse período, ele entra em contato com a vida noturna, posteriormente mudando-se para o Harlem, em Nova York. É nesse momento que Malcolm entra em contato com um jogo ilegal, roubo e tráfico de drogas. Em 1946, Malcolm é preso após efetuar uma série de roubos a residências. Durante o encarceramento, ele começa a estudar através da biblioteca da prisão, fazendo leituras que teriam uma contribuição decisiva para o seu aprimoramento. Reginald Little, irmão de Malcolm, procurou apoiá-lo durante o cumprimento de sua pena, apresentando-lhe o islamismo através da ação do Islã. O grupo acreditava que seu fundador seria um profeta que teria encarregado Elijah Muhammad de continuar seus ensinamentos. Elijah Muhammad profetizava que os brancos seriam uma raça demoníaca, chamando-os de
demônio de olhos azuis, e reivindicavam a construção de um estado separado para a população negra. Os membros da nação do Islã substituíam seus sobrenomes por um X, como a reação ao costume escravocrata de nomear a população escravizada como o sobrenome do proprietário. Por esse motivo, Malcolm X abandona o seu sobrenome Italy e se torna Malcolm X. Após sair da prisão em 1952, Malcolm X dedicou-se à nação do Islã, tendo uma contribuição relevante para a expansão do grupo. Contudo, a partir da década de 1960, ele entrará em conflito com Elijah Muhammad. O que Malcolm X defendia? Malcolm acreditava na importância da unidade negra e do controle da população negra sobre suas comunidades, defendendo que o combate ao racismo fosse uma luta internacional. Malcolm X recusava o integracionismo e a postura de resistência não violenta, adotada por outras correntes do movimento dos direitos civis. Ele acreditava que a população negra tinha o direito de recorrer à violência como forma de autodefesa contra os ataques racistas, que sistematicamente sofria, segundo sua Declaração de Independência, em 1964. Deveríamos ser pacíficos, cumpridores da lei, mas chegou a hora do negro americano lutar em legítima defesa, sempre e onde quer que esteja sendo atacado de forma injusta e ilegal. O nacionalismo negro e a nação do Islã. Malcolm X pertencia à nação do Islã, grupo atrelado ao nacionalismo negro, que defendia o orgulho negro, a autodeterminação negra e o separatismo racial. A nação do Islã é considerada uma seita religiosa cujo sistema de crenças afasta-se das ideias pregadas pelo islamismo ortodoxo. O grupo acreditava que a natureza dos homens brancos era inerentemente má e reivindicava a construção de um estado separado para o povo negro dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Segundo Clark e Leaks, o conceito de separatismo e a concepção de que os brancos eram demônios de olhos azuis representam pontos vulneráveis no pensamento de Malcolm X, utilizados por seus opositores para acusá-lo de disseminar o ódio. Conforme os autores, o pertencimento de Malcolm X à nação do Islã limitava seu crescimento intelectual e fazia com que seu nacionalismo negro fosse estreito e sectário. A viagem para Meca e para a África, após o rompimento com a nação do Islã, fará com que Malcolm X revise seus posicionamentos. Ele se torna um crítico do imperialismo e do colonialismo, e move-se em direção às ideias do pan-africanismo. Malcolm X passa a defender a conexão entre a busca por direitos por parte dos afro-americanos nos Estados Unidos com aquela vivenciada pelo povo negro na África e na diáspora africana. Ele internacionaliza a luta e amplia seu escopo de uma demanda por direitos civis para uma questão de direitos humanos. Além disso, ele abandona sua rejeição à união de progressistas brancos a revolucionários negros. Segundo Clark e Leaks, para ele, a forma pela qual pessoas brancas poderiam ajudar a causa negra não era juntando-se a organizações negras, mas sim atuando dentro de comunidades brancas a fim de transformar a mentalidade de seus pares. Na já citada Declaração de Independência de 1964, Malcolm X afirma que não haveria unidade entre brancos e negros, enquanto a unidade negra não fosse conquistada. Ele acreditava que o protagonismo do movimento negro deveria ser exercido por dirigentes negros. A aproximação do socialismo. Segundo Reiland Rabaka, com a evolução de suas ideias, Malcolm X compreendeu que o capitalismo seria um impedimento tão grande para a libertação afro-americana quanto o racismo. A mobilização de bens e serviços que Malcolm X acreditava necessários para a libertação negra apenas ocorreria com a reorganização radical da sociedade, já que a manutenção da classe dominante dá-se através da exploração econômica e da opressão racial dos dominados. Desta forma, Malcolm X assume uma postura anticapitalista e realiza uma aproximação do socialismo. Considerando conjuntamente
a realidade da luta de classes e da discriminação racial. Seu assassinato em 1965 impediu que pudéssemos conhecer o desenvolvimento integral de seu pensamento. A seguir, vocês verão um discurso apresentado por Malcolm X. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate, you should ask yourself who taught you to hate being what God gave you.